E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silvio aqui, galera. E hoje temos um videozinho aqui da nossa queridíssima Brups. Perrengues que passei na faculdade. Deixa o like pra ela e vamos ver esses perrengues. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, vocês podem me chamar de Brups. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like. E caso você goste, se inscrever para mais histórias da minha vida. Caso um dia você faça faculdade, se prepare, pois além de professores malucos, inúmeras matérias e colegas duvidosos, também vai ter muito perrengue, mas que no futuro vocês vão parar e dar muita risada daquele momento que você achou que fosse morrer. Eu comecei a faculdade em 2019 e me formei em 2022. E tanta coisa aconteceu nesse meio tempo. Esses 4 anos passaram tão rápido que tudo parece meio que um borrão. Mas ao mesmo tempo eu consigo lembrar bem de alguns momentos em que eu dei belas risadas e também tive vontade de chorar e ligar pra minha mãe. Um dos perrengues mais recentes na faculdade que eu lembro foi quando o professor pediu pra gente fazer um design de uma caixa de bananada. Ele disse que dentro dessa caixa teria que caber 10 doces e que ele ia avaliar elas na próxima aula. Eu fiz dupla com a Amanda e como era meio complicado da gente se juntar pra fazer um trabalho meio que simples, a gente só desenhou umas ideias e ela se ofereceu pra fazer o projeto e garantiu que ia sair muito bonito. E realmente o projeto que ela fez ficou perfeito, mas ela só se perdeu em um único detalhe. Às vezes a dislexia da Amanda ataca um pouco o cérebro dela e quando ela estava fazendo o projeto, ao invés dela fazer uma caixa para 10 bananadas, ela fez para 100 bananadas. Agora corta pra eu esperando ela chegar em sala de aula no dia da entrega. Olha o que eu fiz, ficou bom, né? Nossa, que diferente. Com certeza você vai levar um 10. Também acho. E cadê seu projeto? Ah, a Amanda tá trazendo ele. Foi ela que resolveu fazer. Ah, ela chegou. Bom dia, amiga. Oi, amiga. Esse é o nosso trabalho? Sim, deu mais trabalho do que eu achei que fosse dar, mas até que ficou bem legal, não acha? Sim, tá perfeito. Mas, amiga, pra quantas bananadas você fez essa caixa? 100, ué. Igual o professor pediu. Amiga. Meu Deus. Na hora da entrega, a gente explicou o ocorrido pro professor e ele só riu e aceitou a entrega. E ainda tiramos 10. E mais uma vez, o dia foi salvo, graças à caixa de bananada do tamanho de um recém-nascido da Amanda. Só que ela tinha comprado muitas bananadas. Ela tentou oferecer algumas pro pessoal da sala, mas todo mundo já tava meio cheio de bananada. Então ela ficou um mês inteiro comendo bananada. Eu não sei se vocês lembram de um dia que choveu tanto no Rio que gerou esse meme aqui. Tá difícil? É difícil, a gente tá indo pro estágio agora. Tem que assistir a palestra 1 hora, a gente vai perder o estágio lá no TJ. Que isso, gente? Que vento é esse? Que vento é esse? A gente ficou presa ali na faculdade. Tem que pagar um almoço super caro. Eu tava na faculdade nesse dia da chuva. E eu e Lala, mesmo com o guarda-chuva, chegamos Eu não lembro disso, cara. no ônibus. Sério, eu tava tão encharcada que eu só fui tirando algumas peças de roupa, torcendo elas e colocando nos assentos pra ver se secava um pouco. E pra melhorar a minha situação, ainda choveu dentro do ônibus. Tá chovendo dentro do ônibus. Ai. Pois, antes de tudo isso acontecer, tava todo mundo na sala, desesperados e preocupados com os alertas da chuva que tava tendo, quando o professor da última aula cancelou e todo mundo começou a se arrumar pra ir embora. Eis que entra um dos alunos que resolveu ir à faculdade só pra assistir a última aula, completamente encharcado. Quando ele entrou e viu todo mundo se arrumando pra ir embora e ele se tocou do que aconteceu, ele só se sentou e colocou a mão na cabeça, vendo que além de ter saído de casa por nada, ele teria que voltar tudo de novo no meio daquela tempestade. Caraca, que tristeza, e que você fique sabendo que sempre você vai passar por um perrengue que você não vai ter controle nenhum sobre. E tudo que vai te restar é aceitar e deixar o universo selar o seu destino. Uma dessas situações ocorreu quando a gente estava no último período das aulas online. A gente tinha que apresentar um projeto em uma chamada e tava todo mundo lá, menos o Marcão, pois ele tinha ficado doente. E justamente na nossa vez, a minha internet e a internet da Amanda caíram. E só restou a Isadora pra apresentar o trabalho. Eu e a Amanda ficamos malucas tentando fazer a nossa internet funcionar pra poder entrar na aula, mas nada dava certo. E não tinha como a Isadora apresentar sozinha. Então nós mandamos uma mensagem pro professor explicando a situação e perguntando se a gente não podia apresentar outro dia. E aí que entra parte dos
professores sem noção. Alguns, em uma situação dessas, iria compreender e marcar uma outra data pra gente apresentar um trabalho pra ele. Mas outros, como esse daí, começou a criar confusão com a gente e ainda falou que a gente deveria ter avisado desse problema pra ele muito antes. Mas como que a gente ia saber que a minha internet é da Shabu? Eu sou a visões da Rave, por acaso? Como eu ia avisar ele de algo que literalmente tinha acontecido naquele exato momento? Depois de muita explicação, ele finalmente aceitou em deixar a gente apresentar em outra aula. Mas nossa senhora, como que era difícil lidar com alguns professores. Mas ainda bem que outros eram muito mais receptivos quando acontecia algo imprevisto. Ou no meu caso, alguma situação de quase morte. Um dia, eu e Lala nos encontramos no mesmo ônibus de sempre. Eram 6:30 da manhã, a gente indo pro centro do Rio e eu capotada encostada na janela, até que o ônibus começa a dar vários pulos e parou na rua. O motorista disse que o ônibus tinha quebrado e que era pra todo mundo descer e que ele ia chamar outro ônibus pra gente ir pro ponto, e foi todo mundo pra rua. Enquanto a gente esperava, eu comecei a perceber que no grupo tinham 3 caras que estavam agindo um tanto que esquisito. Até que o motorista disse que ia tentar fazer o ônibus funcionar de novo e para todos fazerem uma fila para entrar. Um desses 3 caras tinha conseguido entrar no ônibus e logo na minha vez, um deles se jogou na minha frente. Ei, que isso, cara? Tá todo mundo na fila aqui. Ah, desculpa, moça, pode ir. Mas assim que eu entrei, o ônibus começou a pular de novo e foi todo mundo pra rua novamente. Só que aí os caras começaram a ficar ainda mais esquisitos. Tinha um que tava meio que parado, olhando pras pessoas. O segundo tava saindo de perto bem devagar e o terceiro tava tentando se esconder em uma obra que estava tendo lá perto. Até que eu escutei o motorista cochichando pros outros passageiros que ele fingiu que o ônibus tinha quebrado, porque tinham 3 assaltantes dentro dele com a gente. Foi aí que eu percebi que ele tinha parado na frente do posto da polícia e que um dos caras que estava muito perto da gente era um dos assaltantes. Eu agarrei o Lala e disse: Lala, ia acontecer um assalto. Esses caras ali são os caras que tentaram nos assaltar. Hã? Lala, o assaltante tá basicamente do nosso lado, vem pra cá. Quê? Eu fiquei apavorada porque um deles ainda teve a cara de pau de me mandar entrar no ônibus só pra me assaltar depois. Como eles ainda estavam por perto, eu peguei o Lala, atravessei a rua, fui pro estacionamento do Norte Shopping e liguei pra minha Dinda. Eu expliquei o que tinha acontecido, meu Dindo veio correndo me buscar. Fomos pra casa deles, aí a gente pediu um Uber e tudo isso acontecendo e eu mentindo pra minha mãe que eu tava no trânsito, porque senão ela ia surtar, e chegamos na sala. Quando a gente entrou, o professor olhou pra gente com muita raiva e disse: vocês entram no final da minha aula e esperam que eu aceite isso? Professor, desculpa, é que a gente quase foi assaltado vindo pra cá. Eu expliquei tudo o que tinha acontecido, o professor ficou em choque e nem deu falta pra gente. No dia seguinte, eu perguntei pro moço como que ele sabia que aqueles caras eram assaltantes e ele disse que os motoristas que andavam naquela área têm um grupo no WhatsApp em que eles avisam sobre os perigos e trânsitos que estavam acontecendo na região. E aqueles garotos que entraram no ônibus já tinham sido colocados no grupo com foto e tudo, alertando os motoristas daquela região que esse grupo estava assaltando os ônibus e que um deles já tinha sido preso, mas os outros 2 estavam foragidos ainda. Olha, a gente tem que bater palma pros nossos motoristas, porque esse daí teve uma sacada de gênio. No meio de tanta gente dentro do ônibus, ele conseguiu reconhecer o rosto dos caras e ainda fingiu que o ônibus tinha enguiçado e parou na frente da polícia. Simplesmente um gênio. Então eu continuo invicta de nunca ter sido assaltada no Rio de Janeiro. E eu espero que continue assim. Somos 2. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder... Grande Gustavo, nem cheguei a mencionar, mas é verdade, o vídeo foi editado pelo Gustavo, cara. Da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Passando as fanarts da Brooks. E é isso, né, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários e já volto. Mais o pessoal rindo aqui de algumas situações, tipo ela falando da sua visão da Rave por acaso. Essa parte realmente é muito boa, né, cara? Mas, cara, é isso. Eu tô um pouco cansado, peço desculpas, não reagi ao vídeo tudo muito bem, mas tá aí minha reação, pessoal, desculpa. Vídeo original, como sempre, na descrição, por favor. Dê like no vídeo original. Depois que vocês voltam aqui, se inscrevam no canal.
Dá um like pra mim também, muito obrigado. Agradeço de coração todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!